Tem coisa que a gente não devia lembrar, mas pior do que lembrar é saber que ninguém acreditaria se você contasse. Meu nome é Fábio, tenho 43 anos, caminhoneiro há 22. Já passei por muita coisa que daria história. Já escapei de assalto, já dormi em estrada sem acostamento, já levei carga que eu preferia não saber o que era. Mas tem um tipo de medo que só aparece depois de tudo. Quando parece que você já viu o pior, e aí percebe que não viu nada. Essa história aconteceu há quase 3 anos, e eu ainda não consegui contar direito nem para minha esposa. Não é porque tenho vergonha, é porque eu não consigo organizar direito o que aconteceu dentro da minha cabeça. Mas tem uma coisa que eu sei, aquele baú não era meu. A gente que roda de madrugada sabe que tem noite que é impossível achar hotel. Pior ainda quando está em grupo, comboio de 2, 3 caminhões. É cada um se virando como pode. Dormir no banco, na rede, dentro do baú, é normal. Eu mesmo já tinha dormido dentro de baú várias vezes, principalmente quando o caminhão está descarregado e o tempo está apertado. O baú é escuro, silencioso, fecha o calor, melhor que dormir ao relento. Naquela noite, a gente tinha encostado num pátio meio improvisado, desses que o povo chama de posto, mas não tem nada além de uma bomba de diesel, uma vendinha suja e um matagal no fundo. Era perto de Pedra Preta, no Mato Grosso. A gente estava voltando de uma entrega pesada no Pará. Eu e mais 2 parceiros paramos para dormir e combinamos o básico, sair às 5 da manhã. Só que aconteceu uma coisa simples, uma coisa besta, que foi o suficiente para virar minha vida do avesso. Quando desci do caminhão, eu fui direto para o banheiro. Tomei um banho de gato e quando voltei, os 2 caminhões deles já estavam com os baús abertos. Achei que já tinham se ajeitado, então fui no que estava mais perto. Subi, fechei por dentro com um arame, me joguei num colchãozinho e apaguei. Era normal, eu juro que era. Era assim que a gente fazia, sem frescura, sem medo. Mas quando eu acordei, já era dia. E o caminhão estava em movimento. No começo, achei que um deles tinha se adiantado, que estavam só manobrando para abastecer ou sair mais cedo. Levantei rápido, bati na porta, tentei empurrar, nada. O barulho do motor era diferente, mais grave. Não era nenhum dos 2 caminhões do nosso comboio. Ali, meu estômago gelou. Fiquei quieto por uns segundos, só ouvindo. Estrada lisa. Nada de curva, nem quebra-mola. Não dava para saber onde eu estava. Bati de novo, dessa vez mais forte. Gritei. Silêncio. Silêncio pesado. E foi aí que comecei a sentir o cheiro. Era um cheiro úmido, doce, quente, apodrecido. Um cheiro que entrava no nariz e grudava na garganta. Eu pensei que era o baú mesmo, que tinha ficado fechado por muito tempo, mas tinha algo errado. O cheiro não era do baú, era de algo dentro do baú. Foi quando minha mão bateu em algo mole. Algo com textura de pano molhado e carne fria. Afastei o corpo no escuro. Peguei o celular, mas não tinha sinal. A bateria marcava 7%. Usei a luz da tela. E aí, eu vi o pé. Não era um pé limpo. Era um pé escuro, inchado, com as unhas pretas e as pontas dos dedos arrebentadas. A carne estava abrindo nas juntas. Tinha mosca dentro do baú voando na minha cara. Voltei para o canto oposto, quase rasguei minha calça tentando me afastar. Não tinha espaço, não tinha ar, não tinha como correr. O baú seguia rodando. Por uns 10, 15 minutos eu chorei. De verdade, nem lembro de ter chorado assim em adulto. Um choro mudo, travado na garganta. Um choro de alguém que entende que vai morrer fedendo, preso e esquecido. A bateria do celular acabou e o mundo ficou todo preto. Comecei a perder noção de tempo. A temperatura subia rápido. O suor escorria do pescoço até a cueca. Tentei rasgar uma garrafa PET para tirar ar de algum jeito, mas tudo que consegui foi cortar o dedo. A fome chegou no fim do primeiro dia. A sede no meio do segundo. Mas pior que a fome foi o barulho. O corpo do homem, porque era um homem, dava para ver no vulto, estalava. Ele estalava quando o caminhão passava em curva. Ele se mexia com o balanço. Ele caía para o meu lado. E eu tinha que empurrar ele com o joelho.
Na segunda noite, eu dormia e acordava vendo o rosto dele encostado no meu, inchado, boca aberta, olhos meio abertos, mas com aquela cor esbranquiçada. A pele da testa dele estava começando a se soltar, e eu ali, vivo. Na madrugada do segundo dia, o caminhão finalmente parou. Ouvi portas batendo, barulhos abafados, gente conversando, rindo, e então, 2 passos se aproximando. Lentamente, vozes abafadas. Abaixei a cabeça, finjo que estou desmaiado. Silêncio. E então, esse é o carregamento extra? Não era para ter ninguém vivo. Meu coração disparou e se calou. Naquele instante, eu entendi que ia morrer. Ia virar parte daquela carga. O que eu fiz naquela hora? Nada. Não teve reação nenhuma. Só fiquei com o rosto virado para o canto, tentando controlar a respiração, torcendo para parecer morto também. Ouvi o som metálico de tranca sendo aberta, depois o baú rangendo. Um ar úmido invadiu tudo, misturado com poeira e diesel. Pisei os olhos o mínimo possível, como quem está acordando de um coma. E aí, escutei um deles dizer: "Puta merda, esse aí não é o corpo que a gente pegou." Fiquei paralisado, mas por dentro eu tremia. Eu sabia que aquele baú não era de transporte normal. Aquilo ali era lixo humano sendo carregado como mercadoria. E eu era o erro na planilha deles. Me puxaram pela gola da camisa. Eu estava fraco. Fiquei de joelhos no chão de terra. Um deles cobriu minha cabeça com um pano, me jogaram água suja no rosto. Perguntaram meu nome, de onde eu vinha, o que eu estava fazendo ali. Respondi tudo, baixo, sem encarar. Aí o outro disse: "Isso aí vai dar dor de cabeça." Eu gelei. Achei que ali mesmo ia levar um tiro na nuca, mas não. Me colocaram dentro de um carro, dirigiram por um tempo em silêncio. Uns 20, 30 minutos talvez. Aí pararam num posto velho, desses que vendem marmitex na prateleira, colocaram uma nota de R$100 na minha mão e falaram sem olhar na minha cara: "Foi engano. Melhor você não comentar besteira por aí, senão pode acabar dormindo no baú certo da próxima vez." Eu desci do carro sem nem saber onde estava. Minhas pernas tremiam. Andei por 1 hora até encontrar um borracheiro aberto que me emprestou o telefone. Liguei para os meus parceiros. Um deles achou que eu tinha sumido por causa de mulher. O outro estava puto, achando que eu tinha abandonado a viagem. Mas quando eles me buscaram e me viram, sujo, fedorento, sem fala, sem conseguir olhar para nada, eles entenderam e ninguém mais tocou no assunto. Voltei para casa, tentei seguir a vida, mas tem coisa que o corpo lembra sozinho. Fiquei semanas acordando suado no meio da noite. Sentia o cheiro de carne podre no travesseiro. Ouvi o barulho do corpo estalando quando eu virava na cama. E pior de tudo, sonhava com a voz do homem dizendo: "Não era para ter ninguém vivo." Fui no psicólogo uma vez. Ele me ouviu por meia hora e disse que talvez eu tivesse alucinado, que o trauma podia ter misturado realidade com pesadelo. Aí eu entendi. Nem todo mundo está pronto para saber o que rola de verdade no asfalto desse país. Nunca mais dormi em baú. Nunca mais entrei em caminhão de outro sem ver a placa, sem olhar dentro antes. E hoje, quando paro em posto desconhecido, tranco a porta do meu baú com corrente grossa, cadeado grande e uma placa escrita à mão: "Aqui só entra quem é vivo." Porque agora eu sei o que tem nos outros baús, e você que está me ouvindo pode rir, duvidar, achar exagero, mas lembra disso: nem todo caminhão que cruza contigo na estrada está carregando só carga. Esse foi o relato real de um caminhoneiro que sobreviveu a um erro que podia ter custado a vida dele e talvez tenha custado a de outros que ninguém mais viu. E agora eu quero saber: você acredita que foi mesmo um engano? Ou será que ele viu o que não devia? Deixa nos comentários o que você acha que esse caminhão realmente transportava. E se quiser mais relatos reais como esse, já sabe, se inscreve no canal, ativa o sininho e prepara o psicológico.
Porque o que vem por aí é ainda mais pesado. Sabe o que é pior do que cometer um erro? É não ter cometido e mesmo assim ser destruído por ele. Porque tem coisa que você não repara, tem coisa que você não escolhe e mesmo assim é você que paga. É por isso que eu nunca mais voltei para um posto de gasolina depois das 2 da manhã. Naquela noite, eu só queria chegar em casa. Tinha passado o dia inteiro resolvendo pepino com cliente numa cidade a 300 quilômetros da minha. A cabeça quente, corpo moído e um silêncio dentro do carro que só quem anda sozinho demais entende. E quando vi aquele posto na beira da BR-364, iluminado demais no meio de tanto breu, eu achei que fosse uma pausa segura. Só um café e um banheiro antes de seguir, nada mais. Eu estacionei e fui direto para dentro, meio zonzo de sono. O lugar estava quase vazio, só 2 ônibus fretados, encostados do outro lado do pátio, com alguns passageiros esticando as pernas e fumando. Entrei, pedi um café ralo demais e fui ao banheiro. Deixei minha mala encostada no canto da conveniência, do lado da lixeira de recicláveis. Uma mala preta com uma fita vermelha no zíper. Eu sempre colocava essa fita porque todas as malas são iguais. Todas. Foi rápido, uns 5 minutos no máximo. Quando voltei, peguei a mala e saí. A mala preta com a fita vermelha no zíper. Ou pelo menos, eu achei que era a minha. Quando eu cheguei no hotel da cidade vizinha, já era quase 3 da manhã. Eu não ia dormir em casa naquela noite, porque ainda tinha mais estrada no dia seguinte. Peguei o quarto 104, chave simples, cama pequena, TV ligada num canal evangélico com volume no mínimo. Sentei no colchão e abri a mala para pegar uma roupa limpa. Foi aí que meu corpo gelou inteiro. Calcinha, maquiagem, um batom quebrado, uma escova com cabelo loiro, um RG de uma mulher chamada Fernanda Valença, de Curitiba. E por último, uma arma. Não era uma arma de brinquedo. Era uma pistola de verdade, com o número de série riscado. Não sei dizer quanto tempo eu fiquei parado olhando aquilo, mas eu lembro do som do ar-condicionado velho estalando atrás de mim e da televisão passando uma pregação sobre não colocar os pés onde Deus não mandou. A primeira coisa que pensei foi que alguém tinha feito isso de propósito, que eu estava sendo usado para carregar alguma coisa. Mas por quê? Eu sou ninguém. Sou técnico de instalação. Nem nome eu tenho. A segunda coisa que pensei foi voltar. Ir até o posto. Devolver, explicar, sei lá, resolver. Eu nem encostei na arma. Fechei a mala com um nojo que não sei explicar e fui deitar, esperando o sol nascer para fazer isso com a cabeça fria. Mas eu não tive essa chance. Acordei com um policial batendo na porta do quarto às 6h47. Essa parte eu nunca esqueci. Ele perguntou meu nome completo e mandou eu abrir a porta. Disse que meu carro estava na lista de abordagem. Não teve tempo de explicar. Me mandaram vestir a calça, colocar um sapato e já fui algemado no corredor do hotel, na frente de 2 senhores que tomavam café no balcão. Dentro da viatura, o policial do banco da frente falou: "A mulher estava viva ontem à noite. Hoje de manhã só sobrou cinza." Eu não entendi nada, juro por Deus. Eu ainda achava que estavam atrás de outra pessoa. Mas quando chegaram na delegacia e colocaram a mala na minha frente como se fosse uma prova, eu soube. Soube que o erro não ia ser corrigido. A mulher, Fernanda, foi encontrada morta na saída da cidade onde eu tinha parado. Corpo carbonizado, jogado no acostamento, sem documentos, sem identificação. Só sabiam que ela tinha saído viva do ônibus por causa da lista de passageiros. A mala dela, com a arma, estava comigo. E o pior, ninguém achava que eu tinha pego a mala errada. Achavam que eu era o cúmplice, que eu estava com ela, que eu tinha ajudado no crime. O cara que atendeu meu depoimento naquela manhã nem olhava na minha cara. "Você quer mesmo sustentar essa versão?" Ele disse. "De que você só pegou a mala errada?" Eu falei: "Quero."
porque foi isso que aconteceu. Mas eles não acreditaram. Ninguém acreditou. Em menos de 24 horas, meu nome estava na rádio local. Técnico de instalação envolvido em caso de assassinato. Homem preso com arma ilegal. Vítima carbonizada sem rosto. Minha esposa não sabia o que pensar. Minha filha, de 5 anos, perguntava se o papai ia voltar para casa. 2 anos. 2 anos tentando provar que eu não conhecia Fernanda, que a mala não era minha, que meus dados não batiam com nada do histórico dela. 2 anos sendo chamado de monstro, de covarde, de cúmplice. 2 anos com o mesmo pesadelo, aquela mala se abrindo na cama do hotel. A coisa mais injusta que existe é ser julgado por uma história que não é sua. Eu lembro de estar num cubículo sujo no segundo dia, com a cabeça apoiada numa toalha fedorenta que me deram como travesseiro, enquanto um advogado público tentava entender como aquilo tudo fazia algum sentido. E não fazia. Não para mim, mas para o sistema fazia todo o sentido. A mala estava comigo. A arma estava comigo. A mulher morreu. O ônibus parou onde eu parei. A câmera de segurança do posto me mostrou pegando a mala. Pronto. Não precisa mais de história. Eles não queriam entender o erro. Eles queriam encerrar o caso. Eu fui transferido 2 vezes. Peguei sarna na 2ª cela. Tive um corte no supercílio que infeccionou. Fiquei 4 meses sem visita porque minha esposa não tinha coragem de levar minha filha naquele lugar. Quando ela finalmente foi só para dizer que ia se separar, que tinha perdido o emprego de tanto faltar por minha causa, que a escola da nossa filha estava pressionando, que as pessoas cochichavam. E aí veio a pergunta que ainda dói mais do que o resto. Você tem certeza que não conhecia aquela mulher? É nessa hora que o mundo te desmonta. Porque se nem a pessoa que dividiu a cama com você acredita mais, então já era. Os meses viraram anos. Meu nome foi esquecido. Não saiu mais nos jornais, mas para mim, todo dia era manchete. Até que descobriram que a Fernanda, a dona da mala, estava envolvida com um homem casado, empresário conhecido de Campo Grande. Tinham prints, mensagens apagadas e uma denúncia anônima que quase ninguém deu valor no início. Com isso, o caso reabriu. A arma tinha sido rastreada até uma ocorrência de roubo em 2019, em outro estado. Uma perícia mais aprofundada revelou que não tinha minhas digitais em parte alguma da arma, nem nas roupas femininas e nem nos objetos pessoais dela. Só aí, mais de 700 dias depois, me soltaram. Eu saí da cadeia com uma mochila emprestada e um celular de modelo antigo que alguém da defensoria me deu. Fui direto para o terminal rodoviário. Sentei no banco de concreto e fiquei umas 2 horas olhando os ônibus chegarem e partirem. Nenhum era meu, não tinha mais casa, não tinha mais família, não tinha mais propósito. Eu fui até o prédio onde minha ex-mulher morava com a nossa filha. Tentei conversar. A menina me olhou com uma mistura de medo e estranheza. Me chamou de moço. Não me reconheceu. Ela tinha crescido enquanto eu apodrecia dentro de uma cela por causa de uma fita vermelha no zíper de uma mala. Hoje eu vivo em outro estado. Nome limpo no papel, mas manchado em todo o resto. Não consegui mais emprego fixo. Ninguém quer contratar alguém que passou 2 anos preso por suspeita de assassinato, mesmo que tenha sido absolvido. Porque, no fundo, as pessoas acham que onde tem fumaça, tem fogo. Eu não conto mais essa história para ninguém. Só aceitei contar aqui porque talvez alguém escute e entenda. Não para me defender, mas para lembrar que tem coisa que não volta. Tem erro que você não cometeu, mas que te arrasta junto assim mesmo. Se eu pudesse voltar naquela madrugada, eu não teria parado naquele posto, não teria tomado aquele café aguado, não teria encostado a mala do lado da lixeira, ou talvez teria olhado de novo antes de sair. Mas sabe, não importa mais. Aquela mala não era minha, mas o destino que veio com ela, esse ficou.
Eu queria conseguir dizer que foi só um pesadelo, que minha cabeça misturou coisa com outra por causa do estresse. Mas o cheiro ainda está aqui. Não sei se já aconteceu com você de sentir um cheiro que te joga de volta para um momento exato. No meu caso, é um cheiro de sangue velho misturado com alguma coisa podre. Não tem outro nome e não tem como inventar isso. A pior parte é que era o meu carro. Era um domingo à tarde. Eu tinha deixado meu carro estacionado num posto na BR-040, desses com restaurante, borracharia e tudo, porque fui para Belo Horizonte de ônibus. Economizar gasolina, sabe? Viagem rápida, 2 dias. Fiz isso outras vezes. Sempre deixei o carro ali. Nunca me preocupei. Quando voltei, estava cansado, chuviscando, céu cinza. Peguei o carro no automático, cumprimentei um frentista por educação e fui embora. Mas uns 10 minutos depois, já na rodovia, comecei a sentir um negócio estranho. No começo, achei que era coisa da minha cabeça, mas o cheiro foi ficando mais forte, pesado, aquele tipo de fedor que parece que entra pela pele. Achei que tinha esquecido alguma comida no banco de trás, ou que algum bicho tinha entrado no carro. Rato, talvez. Até cogitei ser o tapete molhado, mas aquilo não era só um mau cheiro. Era um cheiro de morte. Eu não sei explicar, mas quem já sentiu, não esquece. E o carro parecia pesado. A parte de trás estava baixa. Eu achei que fosse impressão minha, pneu murcho, sei lá. Só sei que comecei a ficar agoniado. Parei num posto 24 horas, desses com luz branca bem forte. Tinha gente abastecendo, caminhoneiro encostado, caixa do lado de dentro com porta de vidro. Desci e fui direto para o porta-malas. Meu coração já estava acelerado. Uma parte de mim sabia que alguma coisa ali estava errada, mas a outra queria acreditar que era só coisa da minha cabeça. Abri. E nunca mais fui a mesma pessoa depois daquilo. Não era um saco de lixo, não era animal morto, era um lençol branco manchado. A parte de cima estava enrolada, tipo um volume, que claramente não era só bagunça, era uma forma humana. Dava para ver que era um corpo pelo formato. Eu congelei. A luz branca do posto batia direto no lençol, e ali, onde ele estava mal enrolado, dava para ver o que parecia ser um pé roxo, inchado, com a unha toda preta. Eu tentei convencer meu cérebro que era um boneco, uma brincadeira, mas o cheiro dizia outra coisa. Tinha sangue seco manchado em vários pontos, e não era fresco. Era sangue que ficou ali tempo suficiente para coagular e apodrecer junto com carne viva. A cabeça, ou o que eu achava que era a cabeça, estava envolta no próprio lençol, mas tinha uma mecha de cabelo saindo. Cabelo longo, grudado, escuro. E ali, onde o lençol encontrava o couro cabeludo, tinha marca escura, tipo sangue seco mesmo. E outra coisa, sabe? Uma mancha amarelada, meio esverdeada. Aquilo ali estava a tempo suficiente para começar a inchar. Eu só conseguia respirar pela boca. Minhas mãos tremiam. Uma gota de suor escorreu pelas minhas costas e eu nem estava com calor. Fechei o porta-malas no reflexo. Fiquei parado do lado do carro, olhando para o chão, tentando entender se eu tinha imaginado aquilo. Mas o cheiro, ele não deixava espaço para dúvida. Era real. A primeira coisa que pensei foi: eu tenho que chamar a polícia. Mas aí, e se acharem que fui eu? Minha mente começou a acelerar. E se alguém colocou aquilo ali para me incriminar? E se eu saísse com esse carro e me parassem numa blitz? E se acharem que eu fiz alguma coisa? E se aquilo nem foi acidente? Eu não lembro como cheguei de volta no posto da BR onde o carro ficou. Só lembro que dirigi quase no piloto automático, com as mãos suando tanto que escorregavam no volante. Cheguei lá com o coração na garganta. Queria ver as câmeras, queria uma prova de que alguém mexeu no carro, que alguém usou meu carro enquanto eu estava viajando. Desci do carro já meio trêmulo, meio zonzo. Fui direto falar com o gerente do posto. Ele me olhou meio assustado, perguntou se estava tudo bem. E eu
Eu só disse que precisava ver as câmeras, que tinha algo errado. Ele me levou até a salinha onde fica o monitor. Um quadrado apertado, ventilador barulhento, cheiro de cigarro. Puxou a gravação dos 2 dias. E estava lá. Meu carro parado no mesmo lugar. Intocado. 2 noites. Nenhuma movimentação. Nenhuma pessoa encostando. Eu falei, não é possível. Tem algo errado. Alguém mexeu. Alguém colocou coisa ali dentro. Ele rebobinou de novo. Nada. Só a câmera do estacionamento de trás que, segundo ele, ficou fora por umas 2 horas na madrugada de sábado. 2 horas. Tempo mais que suficiente para alguém fazer o que quisesse. Minha cabeça estava girando. Eu comecei a pensar em quem teria motivo, se era pessoal, se era coincidência. Mas eu não tenho inimigo. Nunca me meti com coisa errada. Nada disso. Mesmo assim, respirei fundo e tomei coragem. Disquei 190. E foi aí que tudo piorou de vez. A viatura chegou em menos de 20 minutos. Vieram 2 policiais. Um deles mais direto, o outro ficou me olhando de cima a baixo, como se já tivesse certeza do que eu era. Perguntaram o que estava acontecendo e eu tentei explicar, mas minha voz falhava. Era difícil até de raciocinar direito. Eu só consegui dizer, tinha um corpo dentro do porta-malas do meu carro. A reação deles foi o que se espera. Um deles deu um risinho de canto de boca, tipo, aham. Pedi para eles me acompanharem. Andei até o carro devagar. A mão tremia tanto que eu mal conseguia segurar a chave. E aí, abri o porta-malas. E não tinha absolutamente nada lá dentro. Nada. Nem lençol, nem cheiro, nem sinal de sujeira. Nada. Eu congelei. Eles olharam, me olharam, e aí começou. O senhor está usando alguma medicação? Dormiu direito essa noite? Tá com algum problema psiquiátrico? Tentei explicar. Falei que vi o corpo, que senti o cheiro, que estava pesado, que tinha sangue seco. Eles pediram para revistar o carro inteiro. Concordei, lógico, mas já estava na cara. Eu tinha virado o cara estranho da noite. Um deles até cochichou para o outro algo tipo, mais um surtado querendo atenção. Depois me perguntaram se eu queria registrar ocorrência de objeto suspeito no veículo. Eu disse que sim, só que não tinha mais o que mostrar. E é aí que você começa a entender como o sistema funciona quando ele resolve te virar as costas. No dia seguinte, me ligaram para depor. Fui até a delegacia e as perguntas mudaram de tom. Queriam saber com quem eu estive nos últimos dias. Se eu tinha problemas com alguma mulher, se eu usava o carro para transporte de terceiros, se alguém podia ter me usado sem eu saber, se eu já tinha envolvimento anterior com alguma investigação. Me trataram como suspeito e, pior, o próprio posto se isentou. O gerente, que antes parecia compreensivo, agora disse que eu estava estranho no dia que peguei o carro. Disse que me achou nervoso demais e que quem não deve, não teme. Me senti enterrado vivo, porque não tem como provar o que eu vi. Não tem imagem, não tem sangue, não tem lençol, não tem cheiro. Só eu dizendo, eu vi. Comecei a ser seguido por viatura perto de casa. Recebi visita não agendada de investigador. Quiseram saber se eu tinha alguma doença mental. Minha mãe foi questionada, minha ex também. A sensação era a de estar num buraco. E cada vez que eu tentava sair, jogavam mais terra em cima. Com o tempo, a investigação esfriou. Nunca mais falaram comigo, mas não encerraram o caso. Ele ainda existe, aberto, com meu nome atrelado como parte de uma denúncia confusa, sem elementos comprobatórios suficientes. Ou seja, eu continuo sendo o principal suspeito de um crime que nem sequer foi comprovado que aconteceu. E eu nunca descobri quem era aquela mulher. Eu nunca descobri como ela foi parar ali. E nunca vou esquecer como ela sumiu. Hoje em dia, eu ando de transporte público. Meu carro ficou meses parado. Cheguei a tentar vender, mas ninguém queria comprar. Ou talvez fosse só eu que não conseguia mostrar o carro sem tremer. Eu não sou mais o mesmo. E não é só pelo medo.
É porque eu entendi que o mal não precisa de muito para entrar na sua vida. Às vezes, ele só precisa de você deixar o carro num posto por 2 dias e ter o azar de estar no lugar certo, na hora errada. E olha que o relato seguinte quase não foi autorizado a ir pro ar. Eu não sei dizer por que diabos eu parei naquele lugar. A gente estava cansado, isso eu lembro bem. Era umas 3 da manhã e eu já estava forçando o olho na estrada fazia tempo. Estava dirigindo desde a hora do almoço, direto, parando só para abastecer e tomar um café ruim aqui e ali. Minha esposa dormia com o banco reclinado, o braço cruzado no peito e a cabeça virada para o lado da janela. A irmã dela, a Júlia, estava no banco de trás. Também dormia, mas de um jeito esquisito. Meio acordada, meio de olho aberto, como se o corpo quisesse descansar, mas a cabeça não deixasse. A estrada era a BR-163, trecho escuro, quase sem sinal de celular. Eu sabia que estava me aproximando de uma área mais vazia e por isso mesmo comecei a procurar algum posto. Só para esticar as pernas, ir no banheiro e dar uma acordada. O tanque ainda aguentava, mas eu gosto de evitar riscos. E foi aí que eu vi a placa. Era uma daquelas placas amarelas velhas, meio descascadas, com um nome que eu não lembro agora. Coisa tipo Posto 2 Irmãos ou algo bem genérico. O que me chamou a atenção é que a luz estava acesa. Um brilho amarelado saía da cobertura e refletia no chão molhado, como se tivesse chovido antes da gente chegar. Reduzi. Entrei devagar. Logo que estacionei, senti que alguma coisa estava errada. Não sei explicar. Era um silêncio sujo. Não era aquele silêncio de madrugada comum. Era um silêncio tenso, pesado. Um silêncio que escutava a gente. O lugar era pequeno. Uma daquelas estruturas antigas de cobertura baixa, 3 bombas de combustível só. A cabine da frentista era fechada com vidro escuro. Não tinha nenhuma música, nenhum rádio tocando, nenhuma voz, só os olhares. Tinha uns 7, 8 homens espalhados ali, 2 encostados num caminhão velho, outros sentados em bancos improvisados perto da mureta do posto. Mais uns 3 de pé, próximos da porta do que devia ser a lanchonete, que estava com as luzes apagadas por dentro. Todos, absolutamente todos, olhando pra gente. Mas não era aquele olhar de curiosidade, tipo, quem será que chegou essa hora? Era um olhar vazio, constante, como se eles estivessem esperando. Minha esposa acordou nessa hora. Me perguntou se a gente ia descer. Eu tentei parecer tranquilo. Falei que sim, que era só para ir no banheiro mesmo e tomar uma água. Júlia, quer ir no banheiro também? Ela perguntou sem sair do carro ainda. A irmã dela respondeu baixinho, com a voz embargada de sono, que sim. Foi aí que um dos homens se aproximou. Devagar, mas direto. Veio andando de um jeito que parecia casual, mas o rosto não tinha expressão nenhuma. Ele olhou primeiro para mim, depois para elas, e falou num tom seco. O banheiro feminino está com problema, mas podem usar o dos fundos. É só dar a volta pelo lado do posto. Minha esposa travou. Júlia parou com a mão já na maçaneta da porta. Os fundos do posto estavam escuros. Não tinha nenhuma lâmpada acesa ali, nem sensor de movimento, nada. Uma sombra grande tomava conta de tudo. Parecia que o lugar engolia a luz, e os outros homens continuavam olhando. Nenhum riso, nenhuma palavra, nenhum movimento além dos olhos acompanhando a gente. A frentista, que era uma mulher, dava para ver pela silhueta. Não saiu da cabine nem uma vez. Ela ficou lá dentro com os braços cruzados, o rosto escondido pela película escura no vidro. E mesmo assim, dava para sentir que ela via tudo. Minha esposa virou para mim e disse só uma frase: "Vamos embora." Na hora, eu senti a pele da nuca arrepiar. Sabe quando o corpo sabe antes da cabeça? Só que quando fui dar partida de novo, percebi que deixei o farol ligado na posição baixa. Tive que desligar.
esperar um segundo, ligar de novo. Foi nesse tempo que eu vi mais 2 deles se levantando. Um deles tinha algo nas mãos. Não deu para ver o que era, mas era grande, comprido. Parecia um cabo de madeira. Podia ser uma pá, um cano, um pedaço de pau. O outro, mais magro, saiu andando pelo lado do posto, indo justamente em direção aos fundos. O mesmo lugar onde o tal banheiro funcionava. Eu dei ré com o coração na garganta. Coloquei no drive e saí acelerando devagar, para não chamar atenção demais. Mas quando olhei no retrovisor, vi os 2 homens andando, vindo atrás da gente, devagar, sem pressa, como se nem fosse preciso correr. Ninguém corre quando tem certeza que a presa não vai escapar. Só que escapou. Eu não pisei no freio nem por um segundo. Passei os primeiros 5 minutos dirigindo sem falar nada, com as 2 caladas também, como se todo mundo estivesse segurando o mesmo fôlego preso no peito. Aí, a Júlia quebrou o silêncio com a voz trêmula. Eles estavam esperando por alguém, né? Eu não respondi, porque eu sabia a resposta. E eu sabia que, se a gente tivesse demorado mais 5 minutos, talvez fosse a gente. Eu passei o resto da viagem com a mão trêmula no volante. E o pior é que ninguém falou mais nada. Nem minha esposa, nem a Júlia. E eu entendi. Porque se a gente tentasse falar sobre o que acabou de acontecer, ia ser como dar forma para aquilo. E eu acho que nenhum de nós queria que aquilo virasse real demais. Só que o corpo sabe, mesmo quando a cabeça tenta esquecer. No dia seguinte, quando a gente chegou no destino, eu estava com a boca seca, o estômago travado, dormi mal. Toda vez que fechava os olhos, eu via o olhar daqueles homens, parados, vazios, fixos. Acordei umas 5h30, sentei no sofá da casa da minha sogra e fui pegar o celular. A primeira coisa que fiz foi abrir o Google Maps. Digitei posto de gasolina na BR-163 entre Sinop e Lucas do Rio Verde. Nada. Fiz na área onde a gente passou, onde eu lembrava da curva, da placa, da entrada de terra batida. Nada. Eu digitei o nome que eu achava que estava na placa. Não tinha certeza, mas tentei uns 3 parecidos. Posto 2 Irmãos, posto São Marcos, posto BR Verde. Nada. Tentei olhar pelas imagens de satélite. Tinha vários pontos marcados, mas nenhum deles batia com o lugar onde a gente parou. E os que estavam ali pareciam normais demais. Iluminados, padronizados, com nome, telefone, avaliação. Tudo o que o outro não tinha. Aí eu fui no site da ANP, onde tem os registros de postos com licença ativa. Nada. Na base de dados da própria bandeira de combustível, que era Shell, isso eu lembro, também nada. Foi aí que eu fiquei frio. Porque se ele não está em lugar nenhum, quem é que garante que ele existe mesmo? Mas eu vi. Eu estive lá. As luzes estavam acesas. O combustível estava nas bombas. A cabine da frentista estava funcionando. O asfalto em frente era novo, como se o lugar tivesse sido usado há pouco tempo. Só que ele não está em lugar nenhum. Nenhum aplicativo, nenhuma lista, nenhuma referência. E cara, isso me deixou mais assustado do que se tivesse sido uma tentativa de assalto clara. Porque foi tudo quieto demais, calmo demais, controlado. A gente podia ter sumido ali, sumido de verdade, sem barulho, sem grito, sem vestígio. E o mais sujo de tudo é isso. Não teve gritaria, não teve faca, não teve sangue. Teve só uma oferta gentil. Um banheiro nos fundos. Um jeito educado de separar o grupo. Sabe o que é mais fácil que matar alguém? Fazer ela ir para o lugar errado. Fazer ela confiar por 30 segundos a mais. Depois daquele dia, eu parei de viajar à noite com a minha família. E toda vez que eu passo por um posto que parece velho demais, quieto demais, eu não encosto. Tem alguma coisa nesses lugares que não aparece no mapa. Postos que ninguém assume, que nem a bandeira reconhece. Mas eles estão ali. Luz acesa, bomba ativa e sempre um homem de pé, olhando, esperando. Você acha que eu agi certo? Porque eu não sei mais.
Eu sei que isso aqui pode parecer exagero. Eu também pensaria isso se fosse outra pessoa contando. Mas o que aconteceu comigo naquela noite me quebrou de um jeito que nem terapia, nem igreja, nem silêncio resolveu. Na verdade, o que mais me assusta é que não teve susto, não teve arma, não teve ameaça. Foi só uma conversa de menos de 10 minutos. Mas que arrancou de mim coisas que nem minha mulher sabe, coisas que eu enterrei faz tempo, que eu convenci a mim mesmo de que nunca tinham acontecido daquele jeito. Só que ela fez eu contar tudo, tudinho. E o mais estranho é que ela nem perguntou diretamente. Vou tentar contar do começo, sem rodeio. Era quase meia-noite e eu estava voltando de um serviço particular. Peguei um trecho alternativo da SP-304, um caminho que eu usava muito na época da firma, antes de abrir mão da carteira assinada para virar motorista autônomo. Não era um caminho perigoso, mas também não era movimentado. Aquela estrada tem pedaço que parece esquecida. Posto fechado, mato invadindo o acostamento, luz de poste só de vez em quando e nenhum carro vindo do outro lado. Eu costumo evitar esse trecho de noite, não por medo, mas por precaução mesmo. Só que naquela noite eu estava exausto e queria cortar caminho para chegar mais cedo em casa. Minha filha estava com febre e minha mulher já tinha mandado uns 3 áudios dizendo que ela não parava de chorar. Eu estava com a cabeça cheia, cansado. E foi por isso que quando vi uma lanterna fraca, tremendo na beira da estrada, eu quase não parei. Era uma mulher, sozinha, parada entre o mato e o asfalto. Usava um vestido claro, que parecia sujo na barra, e segurava uma lanterninha daquelas de mão, já quase sem pilha. Ela não acenou pedindo carona, nem disse me ajuda. Ela só estava ali, me olhando. Encostei devagar, com o pisca ligado, e abaixei o vidro. Antes de eu perguntar qualquer coisa, ela disse: eu só queria saber para onde essa estrada leva. Eu ia responder de forma automática, mas prendi a frase no meio. Tinha algo errado ali. A pergunta era simples demais, óbvia, quase falsa. Ela estava na estrada, sozinha, de noite, sem carro, sem mochila, sem celular visível, e queria saber para onde a estrada ia. Eu disse: isso aqui é o desvio da 304. Se seguir reto, você volta para o centro de Piracicaba, mas é longe. Ela só deu um sorrisinho, não de quem está grato pela ajuda, mas de quem está prevendo algo. Aí ela perguntou: você já veio por aqui antes? Aquela pergunta me travou, porque eu já tinha vindo sim, algumas vezes. E uma delas, eu preferia não lembrar. Na época, eu trabalhava numa transportadora e fazia plantão no turno da madrugada. Um dos motoristas mais novos bateu o caminhão nessa mesma estrada, na curva do Mata Burro. Só que eu, que estava de folga, passei por ali uns minutos depois do acidente. Eu vi o caminhão virado, mas fingi que não vi. Eu sabia que se parasse para ajudar, ia me envolver, ia atrasar a volta para casa, ia ter que prestar depoimento, coisa de responsabilidade civil. Na época, eu só queria dormir. No outro dia, veio a notícia. O rapaz morreu preso nas ferragens, sozinho. A perícia disse que ele podia ter sobrevivido se tivesse sido socorrido antes. Eu guardei aquilo por dentro, como se fosse um segredo sem dono. Mas bastou ela perguntar se eu já tinha passado por ali. E minha mão no volante começou a suar. Aí ela disse outra coisa. Tem lugar que faz a gente lembrar, né? Mesmo quando a gente não quer. Ali eu percebi que eu tinha parado para falar com uma mulher que não queria informação. Ela queria outra coisa. Ela estava me escutando com o olhar. E eu estava falando sem abrir a boca. Engoli seco e disse: você está esperando alguém? Seu carro quebrou? Posso chamar um guincho? Ela balançou a cabeça, como se aquilo não fosse relevante. Ela disse: a gente acha que ninguém viu, né? Eu travei. Eu não sabia mais se ela estava falando de mim ou se era uma frase aleatória, mas o jeito que ela olhou dentro do carro e depois direto para os meus olhos foi como um espelho maldoso.
Parecia que ela sabia, que tinha visto, ou que era a única pessoa no mundo capaz de arrancar aquilo de dentro de mim. E foi aí que, sem querer, sem lógica, sem controle, eu comecei a falar. Falei do dia do acidente. Falei que eu vi o caminhão virado e tive medo de me envolver. Falei que acelerei, fingindo que era só mais uma carreta quebrada. Falei que ouvi depois que o rapaz agonizou por quase 40 minutos antes de morrer. Falei que até hoje eu escuto o barulho da roda ainda girando no asfalto molhado. Falei que nunca contei isso para ninguém, nem para minha mulher, nem para o patrão, nem para mim mesmo direito. E o pior é que ela não me interrompeu em nenhum momento. Ela só ouvia, com os olhos quietos, sem surpresa, sem reprovação. Era como se já soubesse, como se só estivesse esperando que eu me ouvisse dizendo aquilo. No meio da confissão, minha voz tremia. Eu nem sabia por que estava falando aquilo para uma desconhecida. Só sei que quando terminei, eu estava com o rosto molhado de suor e lágrima, me sentindo limpo e sujo ao mesmo tempo. Ela disse só uma coisa: obrigada. Virou de costas, guardou a lanterninha que mal acendia e começou a andar pela estrada escura, sem sinal de celular, sem lanterna, sem me olhar de volta, sem ter dito o nome, sem fazer sentido nenhum. Eu fiquei parado, olhando pelo retrovisor até ela sumir no escuro. E foi só depois que percebi. Ela nunca disse como chegou ali. Depois que ela sumiu na curva, eu fiquei com a mão no volante por uns 5 minutos sem arrancar. Era como se meu corpo estivesse esperando um fim que não veio. Não teve susto, não teve sirene, não teve resposta. Ela só foi embora. E eu fiquei com a parte mais pesada. Dirigi o resto do caminho como se estivesse de castigo. Minha garganta seca, o coração acelerado. E o pior, não era medo, era vergonha. Era como se eu tivesse sido flagrado por dentro. Cheguei em casa e nem consegui olhar direito para minha filha. Ela já estava dormindo. Minha mulher também. Fui direto para o banheiro e fiquei ali sentado na privada, vestido, sem fazer nada, só revivendo o que eu tinha dito. E foi só ali, naquela luz fria, encarando o azulejo trincado da parede, que eu percebi o que realmente tinha me assustado. Não foi o que ela falou, foi o que eu disse. A facilidade, a rapidez, a naturalidade com que eu confessei uma coisa que eu passei anos escondendo. Como é que alguém que eu nunca vi consegue me desmontar assim? No dia seguinte, tentei racionalizar. Falei para mim mesmo que devia ser alguma assistente social, uma terapeuta, alguém envolvida com o caso. Pensei até que fosse irmã do rapaz do acidente, tentando tirar a verdade de alguém. Mas aí começou a parte estranha mesmo. Comecei a pesquisar sobre o acidente antigo. Tentei lembrar o nome completo do motorista que morreu, mas só consegui lembrar o apelido. E nas notícias da época não falava quase nada. Nenhuma reportagem dizia o horário exato do acidente. Nenhuma mencionava testemunhas. Nenhuma fazia qualquer menção de que alguém poderia ter passado pelo local antes do socorro. Era como se eu fosse o único que sabia. Pior, ninguém mais falava sobre o assunto. Nem os colegas da antiga transportadora, nem o antigo patrão. Alguns até fingiam que nem lembravam direito. Parecia que só eu carregava aquilo. Voltei na estrada umas semanas depois. Fui de dia. Andei devagar pelo mesmo trecho. Tentei achar algum vestígio, alguma placa, algum lugar onde ela pudesse ter vindo a pé. Nada. Nem sinal de posto, nem casa por perto. Nenhum ponto de ônibus, nenhuma entrada de sítio. Só mato dos dois lados. E mais nada. O lugar onde ela estava em pé naquela noite não tem acostamento largo. Para alguém ficar ali, teria que vir andando por uma longa distância ou simplesmente aparecer. Mas não é disso que eu quero falar. O que mais me atormenta não é o jeito que ela apareceu. É o jeito que ela sumiu de mim depois. Porque depois daquela noite, eu comecei a sonhar com ela. Sonhos esquisitos, repetidos. Ela não faz nada nos sonhos,
só fica parada do mesmo jeito me olhando. Só que o olhar dela é como se cada vez soubesse mais. Nos primeiros dias, eu acordava suando. Com o tempo, comecei a sentir algo ainda pior. Um alívio estranho. Como se aquilo que eu carregava não fosse mais só meu. Como se ela tivesse levado um pedaço daquela culpa embora. Só que tem um preço. Toda vez que ela aparece no sonho, alguma lembrança antiga volta junto. E eu percebo que tem mais coisa que eu escondi. Mais do que só aquela noite do acidente. Pequenas covardias, mentiras de silêncio, negligências que eu enterrei com o tempo, mas que o corpo ainda lembra. É como se ela tivesse virado uma espécie de espelho que me persegue por dentro. E o mais insuportável é isso. Eu quero que pare, mas parte de mim precisa que ela volte. Porque eu sei que ainda tem coisa que eu não disse, nem para mim mesmo. Desde aquela noite eu não consigo mais ouvir alguém me perguntar para onde vai essa estrada, sem sentir um frio no estômago. Porque eu descobri que tem caminho que a gente não mostra para os outros. Porque tem coisa que a gente enterra na beira da estrada, achando que ninguém vai encontrar. Até alguém parar e perguntar como sair dali.